diferenças que possam existir entre filhos e pais. Primeiro, já quero começar perguntando qual o papel, Cuca, do pai, além do biológico, na vida de um filho? Tá, o primeiro papel do pai, né, depois do biológico, lógico, logo que ela nasce, ela não se diferencia dela, da mãe, é como se fosse uma personalidade só. Sim. Então, o do pai ali é fazer essa distinção, né, basicamente. Esse é o primeiro papel do pai. E o que tem de diferente da mãe? A mãe, ela é sempre muito responsável por nutrir, por ensinar amor. No caso do pai, é um pouquinho diferente, não que ele não faça isso, né? Mas é mais assim, relacionado à percepção de autoridade, segurança, disciplina, né? Que são coisas não que a mãe não dê, né? Mas é mais um papel do pai. Sabe aquela coisa assim? Às vezes a gente vê muito o pai brincando com a criança, que ele joga pra cima e tipo assim, a criança toda feliz dando risada, sim. Tipo assim, pode vir que eu te seguro, né? Então essa segurança, e parece ser uma brincadeira boba, mas é uma brincadeira que também estimula a autoconfiança, essa coisa de vamos, né? Sim, eu me lembro quando eu era muito pequena, eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, meu pai me levou numa piscina olímpica e falou, agora eu vou te ensinar a mergulhar. Meu pai nadava muito bem, meu pai era atleta, enfim, fazia vários outros esportes. E é aquele medo, né, de 5 anos de idade, você tem que mergulhar numa piscina olímpica, tinha até um trampolim, eu lembro a época, não vou falar o ano, viu, Ellen Duarte? Senão... Melhor abafar o caso, a data. E aí eu mergulhei naquela piscina olímpica, porque meu pai estava ali me esperando, né? E é uma coisa, um treino pra né? vida, né? É a mesma situação, é um treino pra vida. Tipo, vai, confia que eu tô aqui, qualquer coisa você tem segurança pra estar sendo acolhido. É verdade. O Cuca tem aspectos negativos, assim, como isso pode interferir, né? Se há pendências entre pais e filhos, como isso pode interferir na vida adulta? Tá, porque se a gente tá olhando, às vezes eu falo, as pessoas são fora de qualquer suspeita, mas quando a gente para ouvir, às vezes você encontra pais abusivos, autoritários, ausentes. E quando a gente fala... Essas seriam as pendências? Quais são as pendências? Isso transforma, por exemplo, você fica preso naquilo e lá na frente isso vai te dar, vai te causar alguns problemas, né? Então, por exemplo, um pai ausente, você vai estar buscando esse pai num parceiro, por exemplo. Se você não teve essa necessidade... Uma outra figura, talvez, masculina. Sim, às vezes até numa autoridade dentro do trabalho, por exemplo, né? O superior ali, às vezes a pessoa busca um pai ali e não uma figura de um superior, um patrão, sabe? Então acaba transferindo para outras áreas da vida. E aí, às vezes, vem aquele sentimento assim de que eu não sou capaz, de que eu não posso, mesmo dentro de empresa, às vezes pessoas que têm dificuldade de lidar com hierarquia, por exemplo. Então, assim, ela não reage bem. Então, toda vez que chama atenção, é aquela pessoa que bate o pé, que reclama e vai embora sem... Tipo assim, que nem criança, sabe? Entendi. Então é como se ficasse preso lá atrás, não flui a vida. Então é nesse sentido que pode... E aí N problemas. É lógico que quando a gente olha, a gente não pode estar colocando a pessoa dentro de uma caixinha, né? Porque a história de Maria é diferente da história de Ana. Então um pai ausente, eu vim pra cá ouvindo a programação de vocês no rádio, né? Desse moço que faleceu, deixou uma criança de 2 anos. Ela tem 2 caminhos. Ou ela assume responsabilidade demais, porque às vezes ela se coloca no lugar desse pai, ou ela vai ser aquela pessoa que de repente tem dificuldade de enfrentar a vida, dificuldade de se relacionar com outras pessoas.
E é ela que tem que buscar um caminho, né? Com certeza. E na pandemia a gente teve muito isso, né? Eu perdi um irmão de 54 anos que deixou 2 filhos, um de 20, um de 20 e uma de 23. E aí você percebe que, claro, o jovem fica totalmente, porque era um belo pai, era um pai presente, era um pai provedor, era um bom pai, enfim. Aí você percebe que eles mesmos ficam perdidos. Ou você cai numa tristeza infinita e se afunda, né, em alguma coisa, ou você busca nessa perda, né, nessa dor também que é infinita, força para levantar, né, Cuca? Sim, e muitas vezes... Isso serve pra gente, inclusive. Com certeza. E assim, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes isso funciona como um gatilho. Era um pai presente, amoroso, vai buscar esse pai lá da criança de novo. Então isso se torna cada vez mais dolorido. Então funciona como um efeito elástico, vamos dizer assim. E só pra gente encerrar, também tem mães que são pais, né? Sim, com certeza. Papéis, né? Mas aí, Rosana, é um grande problema, porque assim, a gente não pode ocupar um lugar que não é nosso. Mãe é mãe. Eu assumo as funções, mas eu não assumo o lugar. Em certas circunstâncias você tem que fazer os 2 papéis, desempenhar, né? Sim, mas mesmo essa fala de que eu sou pai e mãe não é bacana. É bom até você de evitar. Não, eu sou uma mãe que exerce função, o papel de um pai, mas eu sou mãe, eu não sou pai. E isso também causa muito encalacre, né? Verdade. Porque você está fora do teu lugar, perde força. Eu sei como é. Como a constelação, então, sistêmica, né? A pessoa pode contornar todas essas dificuldades através da constelação? Ó, primeira coisa, trazer para a consciência, perceber o que está acontecendo. A segunda coisa é que a gente pode estar ressignificando isso. Como que é ressignificar? Que eu falo que isso gera muita confusão no termo. Mas o nosso cérebro, ele é atemporal. Então, ele não tem essa linha de tempo linear, né? E também o nosso cérebro, ele não entende como um fato real ou um fato imaginário. Para ele é a mesma coisa. Quando eu ouço uma história, não importa se aquilo aconteceu ou não aconteceu, mas ele toma aquilo como verdade. Né? Então, o ressignificar é aquilo que faltou lá atrás, vamos supor, um pai que foi ausente, vamos dizer assim. Quando eu faço a constelação, a gente olha para essa criança interior e ela se apropria desse pai novamente como um pai presente. E tipo assim, a partir de agora, eu, adulta, vou assumir todas as funções que o meu pai, de repente, não me trouxe lá atrás. Então, afeto, carinho. E à medida que eu volto para o meu dia a dia, eu fico, tipo assim, alerta, porque você tomou consciência. Então, toda vez que eu caio nesse gatilho de novo, né, de me colocar numa situação que eu me sinto abalado por isso, eu já me chamo a própria atenção. Então, quem cuida da minha criança agora sou eu. Né? Então, dessa forma, muitas questões acabam sendo resolvidas. Eu atendi esses dias uma pessoa e ela era filha de pai alcoólatra. E assim, uma dificuldade muito grande no casamento. E foi até engraçado, porque assim, eu não falei, mas ela trouxe, verbalizou isso. Nossa, eu estou colocando meu marido no lugar do pai. Né, do meu pai. Então eu estou querendo que ele tenha ações de cuidado, de zelo, proteção, amor incondicional, tudo que eu não tive lá atrás, né? Então, e é bacana, porque aí quando você conversa com a pessoa novamente, depois de alguns dias, a relação com o marido fica muito mais leve, porque aí ele é só meu marido, ele não é mais o meu pai. É verdade. Lembrando que a gente tem a paternidade da vida e a paternidade de Deus também, que é extremamente importante pra gente, né? Somos seres espirituais, não tem como a gente estar negando isso, né? Então, eu falo que acaba sendo um acalento na vida da gente. Verdade.